Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Fernando, sou fundador do Simplifique Q, tá? E aqui é o início de uma nova etapa para o nosso projeto do Simplifique Q, que visa aí tentar contribuir com os alunos da graduação de Engenharia Química, tentando expor alguns conteúdos, principalmente lá no Instagram, tá? Se vocês quiserem, podem visitar o @simplifiqueq e o meu perfil pessoal, @fernando96moraes, tá? E a nossa intenção é tentar ajudar os alunos que têm aquelas dificuldades que tanto eu como os nossos outros administradores tiveram durante a graduação, tá? Aqui hoje iremos ver um problema de bolha P. Irá se tratar de um estudo de caso e também da resolução. A resolução, muito possivelmente, deve estar saindo em um novo vídeo, para que esse vídeo aqui não fique tão grande e não fique chato, tá? Então, se você ainda não conhece, Simplifica IQ, se gostaria de conhecer, nos dar um apoio, vai lá no Instagram, procura o @Simplifica IQ, e serão todos muito bem-vindos. E desde já estamos esperando uma visita sua. Bom, o que veremos nesta aula, né? Para iniciar. Será abordado para estudo um problema clássico de equilíbrio líquido-vapor, abreviado por ELV. E é o seguinte, problemas de equilíbrio ou de sistemas que passam por um estado transitório e irão mais tarde atingir um estado de equilíbrio são muito comuns na engenharia química. Então, o problema de hoje ele é muito pertinente e muitos professores aí da disciplina de termodinâmica, de modelagem e simulação do processo acabam trabalhando sempre com um desses exemplos que nós iremos ver aqui nesta aula. Então, será discutido sobre por que tratar o sistema como ideal. A idealização do sistema é um dos grandes problemas que muitos alunos têm no curso de engenharia. Porque quais as considerações, por exemplo, que você pode utilizar para tratar o sistema como ideal? Tratar o sistema como ideal, primeiramente, é algo muito bom, porque todo o procedimento de modelagem, como também de resolução numérica dos problemas, é muito mais fácil quando ele é ideal. Não precisaremos de método numérico para chegar à solução do problema que iremos estudar. Esse é um dos principais tópicos dessa aula. Por que que não iremos precisar de método numérico? Quando eu falo método numérico, o nome da disciplina varia de universidade para universidade. Muitas chamam de cálculo numérico, outros chamam exatamente de método numérico. Porém, aqui eu me refiro mais especificamente a método de resolução de equação não linear. Por exemplo, método de Newton-Raphson, tá certo? Mas então, a situação problema que a gente vai estar estudando hoje é o seguinte, tá? Temos aqui uma alimentação constituída de N-pentano, ciclohexano e N-hexano. E também te dou como dado, né, de projeto, um dado inicial do problema, a temperatura, aqui 340 Kelvin. Tá? Imagine que, antes de entrar no vaso flash, a mistura líquida, tá? Essa alimentação está no estado líquido, ela sofrerá um processo em que, neste processo, né, irá surgir uma nova fase, seja a fase gasosa. Então, tudo bem, tem uma alimentação que está no estado, antes de adentrar no vaso flash, ela passa por um processo, irá surgir uma nova fase, que estará em equilíbrio com a fase pré-existente, tá? E aqui no vaso flash será separado o líquido e o vapor. Então, irá existir duas fases no sistema em equilíbrio, as quais seguem para se separar no vaso flash, exatamente como a gente já está comentando. E é o seguinte, tá? A grande pergunta, e é o que muitas vezes o professor de modelagem, de termodinâmica, vai cobrar, é o seguinte: se for solicitado a você que determine as composições da nova fase formada no processo, como você faria? E ainda tem mais uma. Dá também para você determinar a pressão do ponto de bolha, que é uma das respostas que você pode dar ao seu professor se ele pedir. Mas vamos parar e pensar um pouco na situação, problema que está sendo dada. Então, estamos em um problema em que temos fases em equilíbrio, mais especificamente um ELV, um equilíbrio líquido-vapor, e daí você precisa começar a pensar bem, por exemplo, nas fases. A fase vapor do problema é ideal? Lembre que a gente vai formar uma fase vapor dentro do processo.
ela é ideal? É uma boa pergunta e é uma pergunta que é muito necessária para a resolução do problema. E se não for, como posso corrigir a não idealidade da fase? Isso aí é um assunto que ele, por exemplo, pode ser tema de uma aula, porque ele é muito extenso, tem muitos conceitos que você pode trazer a respeito disso daí. Mas iremos ver necessariamente o porquê queremos tratar como ideal. Mas e a fase líquida? Ela é ideal? E se não for, como a gente pode fazer a correção? A correção da fase, né, mais uma vez enfatizando, não vai ser o tema desta aula. Poderá ser numa aula futura e a depender, né, se vocês gostarem ou não dessa aula. Daí a gente pode pensar em fazer uma aula futura com correção de fases. Mas então, observando bem a alimentação, se você lembrar, nós tínhamos N-pentano, ciclohexano e o N-hexano. Então, veja que são espécies que quimicamente elas são muito semelhantes, são todas hidrocarbonetos, por exemplo. E de naturezas também semelhantes, mais uma vez, hidrocarbonetos. E se você puxar um pouco pela memória, né, os conceitos químicos, as forças de atração ou de repulsão, seja lá, né, as forças existentes neste sistema entre uma molécula e outra são forças fracas. Você lembrar, a força que atua em hidrocarbonetos são as mais fracas que tem. Então, isso aí é ótimo, porque daí, né, isso serve como hipótese para você tratar o sistema como ideal. Tá? Há outras hipóteses, como por exemplo, fase líquida ideal, fase vapor ideal. São todas aquelas hipóteses que vão dar suporte para que você possa usar a lei de Raoult para modelar o problema, que é o que a gente vai estar usando. Porém, eu destaco, né, especificamente aqui nesta aula, a questão da alimentação, que são espécies quimicamente semelhantes e de natureza semelhantes. Então, as forças que atuam entre elas são forças fracas. Então, isso é muito bom. Isso é o bastante neste caso para você tratar o sistema como ideal, tá certo? Então, vamos tomar a lei de Raoult para modelar o problema. Né? Existe aí a lei de Raoult e a lei de Raoult modificada. A lei de Raoult modificada seria quando você fosse considerar o sistema, por exemplo, fase vapor como não ideal, ou a fase líquida como não ideal, ou ambas, porque entraria coeficiente de fugacidade e coeficiente de atividade, que são aí assuntos um pouco mais difíceis dentro de engenharia, mais especificamente na parte termodinâmica, porém não são assuntos, né, coisa de outro mundo que você não possa aprender. Futuramente a gente vai trazer uma aula sobre fugacidade, uma aula sobre atividade, como aplicar. Então não se preocupem, nós teremos aulas futuras sobre isso também. Então vamos dar uma olhadinha aqui na lei de Raoult, onde nós temos aqui y p igual a xi pi sat. O i é porque estamos tratando para n espécies, no caso temos 3. Você pode ter para quantas espécies, se o professor determinar que você vai ter que fazer o problema. Então, desde já vamos pensar no seguinte. O que é que eu tenho disponível para esta fórmula? Eu não tenho P, não tenho YI, ou seja, não tenho as frações da fase vapor. Eu tenho XI, eu tenho as frações da fase líquida. Bom, eu tenho P e SAT? É uma boa pergunta. Eu tenho P e SAT? Indiretamente você vai ter a variável que vai te dar o P e SAT. Porque o P e SAT, a gente irá usar a equação de Antoine para poder calcular. Tá? E para utilizar a equação de Antoine, você vai precisar das constantes da equação. São as constantes A, B e C, para cada espécie que está envolvida no problema. No caso nosso, o N-pentano, ciclohexano e o N-hexano. Tá? Aqui está um exemplar de onde eu tirei os valores das constantes. Está aqui o link, tá? Quem quiser aí futuramente acessar. Vou procurar esse link para colocar na descrição do vídeo. E é o seguinte, você tem que se atentar quando for pegar esses dados da equação de Antoine, porque, por exemplo, no livro de termodinâmica, você tem lá nos apêndices essas constantes. Só que você tem que ver se qual unidade que está a tua temperatura e qual unidade que tu vai obter a tua pressão, porque essas constantes elas podem mudar de valor a depender de quais unidades, por exemplo, você tem para T e para P, que será obtido. Então, por exemplo, essas constantes serão diferentes para quando você tiver a temperatura em Celsius e a pressão você obtendo, por exemplo, em kPa. Então, se atenta um pouco às unidades, tá? E temos T disponível no problema, tá? Isso é importante porque tá aqui a equação de Antoine, ela está na forma exponencial, você vai encontrar por aí, principalmente nos livros, em forma logarítmica, porém
Já utilizei na fórmula exponencial, que é a que queremos trabalhar. E se você notar, do que é que nós precisamos nela? As constantes A, B e C e a temperatura, que foi dado no problema. Que seu professor vai te dar no problema a temperatura, se for um caso de bolha P. Então, perfeito. Se eu tenho temperatura e eu tenho as constantes que eu procurei nos apêndices do livro, tomando cuidado com as unidades, eu posso perfeitamente calcular P e SAT. Então, nós já temos disponível as frações da fase líquida e temos também disponível as pressões de saturação. Tá, mas onde que entra lá que a gente não vai usar método numérico? Tá certo, é o seguinte. Veja que a equação de Newton é uma equação não linear. E ela depende da temperatura como entrada de dado, além das suas constantes. Se, por exemplo, o professor dá um problema, que não vai ser um problema de bolha P, tá? Vai ser um problema de bolha T, por exemplo, ou orvalho T. Ele não vai te dar a temperatura como entrada de dado. Então, se você não tem temperatura como entrada de dado, como que você vai calcular a pressão de saturação se você não tem? Então é o seguinte, é neste caso, se você não tiver temperatura, você iria utilizar o método numérico, porque é uma equação não linear, e você precisaria entrar com a temperatura inicial ou fazer uma estimativa, criar uma função objetiva, fazer um método iterativo, até que a temperatura convergisse dentro de um determinado erro que você iria estipular. Mas não é o nosso caso, felizmente, temos a temperatura disponível. Então, temos tudo que a gente precisa para poder resolver o problema. Então, vou deixar aqui para vocês um roteiro. Tá? Já tem um roteiro muito semelhante a esse lá no Instagram do Simplifica, que entra lá para você conferir, vale muito a pena. Temos muitos posts legais ensinando muitas coisas pontuais de termodinâmica, de modelagem, de controle, de reatores, um pouquinho de MATLAB. Temos agora novos posts envolvendo balanço de massa, porque temos muitos seguidores que são de períodos iniciais do curso, e alguns seguidores muitas vezes pedem um assunto ou outro específico e a gente procura atender. Se você tem algum assunto que tem dificuldade, vai lá e entre em contato com a gente que a gente vai procurar fazer posts para te ajudar também. Mas vamos aqui ao roteiro de resolução. Você tem a entrada de dados do problema, que é a temperatura e as frações da fase líquida. Lembra que tínhamos três componentes. Você também vai precisar das constantes de Antoine, que você vai lá nos apêndices do livro de termodinâmica e você vai conseguir. Porém, atentos às unidades. Com essas entradas de dados, você vai calcular a pressão de saturação. Aí não precisa de método numérico, pois temos ter disponível para usar na equação de Antoine. Acabamos de discutir isso daí. Daí você vai calcular a pressão de bolha e depois calcula as composições da fase vapor. Este é o roteiro que você poderá utilizar para resolver o problema numérico. Seja no Excel, seja no Python, seja no MATLAB, seja em que você quiser. Inclusive Scilab aí para quem quiser é uma boa também. Tá? É um roteiro simples que você pode utilizar. Eu fiz a primeira parte, né, a resolução, somente para dizer números. Eu optei por fazer no Python, porém a gente vai ter uma aula em seguida a essa de como resolver no Excel e gerar diagramas de equilíbrio e diagrama PXY, por exemplo. Aqui no Python, não entrando no tocante da programação, é só você seguir o mesmo roteiro. Veja, entrada de dados, as constantes da equação de Antoine, cálculo das pressões de saturação, cálculo da pressão do ponto de bolha. E você vai calcular agora as frações da fase vapor, que é a fase formada no problema. Veja que este roteiro está transcrito aqui. Claro, sem entrar na parte de programação e formatação, de entrada de dados, saída de dados, tá? Mas a gente vai ter uma nova aula, em seguida a esta, resolvendo no Excel, porque o Excel é melhor de visualizar o que está acontecendo ao longo que você vai resolvendo o problema. Eu vou rodar aqui somente para a gente ver os valores, tá certo? 340 Kelvin a temperatura, 0,4 a fração do N-pentano, 0,3 a fração do 5-hexano e 0,3 a fração do N-hexano. Estes aqui são os valores que a gente irá esperar obter. Claro, você poderia formatar para 2, 3, 4 casas decimal, porém eu não quero mostrar programação em Python nesta aula, certo? Então, espero que tenha gostado, foi uma aula mais teórica, tá? Porém, espero que essa teoria tenha te ajudado, espero que esse problema te ajude
Em seguida desta aula, confere aí que iremos ter uma aula no Excel mostrando como resolver. Iremos resolver junto, né, em aula. Iremos gerar gráficos de equilíbrio PXY e ver se temos coisas coerentes com a nossa resolução, tá? Então, para você que assistiu essa aula, muito obrigado. Segue lá no Instagram, o nosso Simplifica IQ, por favor, apoie o nosso projeto. Projeto que ele visa muito contribuir com os alunos, com dificuldades que nós tínhamos quando éramos da graduação. Assim, eu ainda sou, porém temos um ADM que não é mais da graduação. Mas é isso, muito obrigado. Deixa aí seus comentários o que é que você achou e até uma próxima.